Fala rapaziada, fazendo um vídeo aqui um pouco mais longo que o normal, se assim eu posso dizer. Eu tô cansado, são 3 e pouco da manhã, muita coisa tá acontecendo. Talvez eu não consiga postar outra parte da teoria, talvez de reserva. Queria falar sobre a teoria de reserva, galera. Infelizmente vai ter que esperar mais um pouco pra esse episódio, porque, mano, eu sem querer apaguei os áudios do vídeo já pronto, então eu achei que só apagasse não ia ter nenhuma nada, porque eu já tinha feito o negócio pra mim, já tava pronto, era só uma coisa enviar. O problema é que eu apaguei e não deu pra eu enviar de volta, então não deu pra eu fazer o download porque tava sem o áudio, então eu vou ter que buscar o áudio, vou fazer tudo de novo, ô coisa chata, ó. Tem que escrever, que raiva. Tô com a raiva, era dois vídeos, um de mais ou menos 1h30 e outro de mais ou menos 1h09/10 minutos por aí. Tô cansado, ó. Sério. Difícil. Era esse aviso que eu queria explicar aí pra vocês. Além disso, eu não vou desistir do canal, tipo, de postar teorias, tá ligado? Eu só tô postando algumas gameplays do meu jogo porque eu gosto, tá ligado? Se alguém ficou curioso pra saber, né? Eu espero que você goste da gameplay também, né? Eu tô postando porque gosto e não porque eu vou só começar a postar isso no meu canal, tá? Não se preocupe. Então, eu espero que tu goste da teoria, tá? Essa teoria aqui foi complicada, mas eu achei boa essa teoria aqui, não foi ruim não. O primeiro episódio é meu pai, isso assim eu posso dizer. Os episódios são longos, mas sei lá, não tem muito o que dizer sobre essa teoria não. Até porque eu tive que buscar no lixo do lixo pra encontrar essa teoria aqui. E cara, tá com a tradução toda bugada, tá? Então tem algumas partes aí. Teve uma parte que eu tive que cortar porque não cabeu no aplicativo, então eu tive que cortar lá pro finalzinho. Então vai ter uma parte que pode repetir algumas palavras ou cortar outras. Eu peço desculpas. É isso aí, ó. Fica com o vídeo, espero que goste. É isso, falou. Capítulo 1. Como acabamos em um novo mundo mágico. Fala normal. E aí pensamentos. O que? Feitiços/movimentos especiais. Impacto do Overteaser. Notas do autor. Algo aqui, eu acho, fiquem longe de mim, seus heróis canalhas. Gritou o vilão, enfurecido por estarem encurralados pelos jovens heróis. Eles tentaram cometer um ato de terrorismo em nome da mancha do assassino de heróis, usando sua peculiaridade de distorção para mobilizar alguns vilões de pequeno calibre ao redor do centro da cidade. Ele estava suando depois de precisar correr dos heróis a pé. Eu ainda posso derrotar esses falsos heróis, ele pensou consigo mesmo e abriu um sorriso. Eles nunca verão isso chegando, mas ele sabia que tinha que agir rápido antes que Endeavor e o bastardo meio a meio acabassem com os outros e viessem atrás dele. Do ponto de vista de Midoriya, ele e Bakugo finalmente encurralaram o usuário da peculiaridade de distorção em algum beco. O vilão estava suando muito e tinha uma expressão de terror no rosto. Parecia que ele era um dos muitos devotos de Stalin, cometendo crimes em nome de seu herói, e estava atualmente implorando por misericórdia. Por favor, me solte. Eu prometo que nunca mais vou cometer outro crime na minha vida. Só por favor, me solte. Midoriya sentiu um pouco de simpatia pelo vilão. Talvez ele simplesmente não estivesse pensando claramente e estivesse realmente arrependido pelo que fez. Ao contrário de si mesmo, Bakugo gritou para o vilão: pare de choramingar, seu bastardo, você vai ter o que merece. Enquanto Bakugo começava a se aproximar do vilão, Midoriya deu alguns passos para frente também. Quando ambos se aproximaram do vilão, prontos para prendê-lo, o vilão, choramingando de repente, abriu um sorriso e atirou suas mãos para frente. Névoa azul de repente se formando ao redor dos dois heróis. Os olhos de Midoriya se arregalaram quando ele gritou para Bakugo: cuidado! Tudo ao redor deles estava azul agora, e a última coisa que Midoriya ouviu antes de desmaiar foi Todoroki chamando seu nome: vilão Varpov. Sim. O vilão pensou consigo mesmo: eu peguei aqueles dois heróis aspirantes. Ele não conseguiu evitar rir de si mesmo antes de ouvir um grito: Midoriya! Bakugo!
Ele não conseguiu nem piscar antes que todo o seu corpo até o queixo estivesse coberto de gelo. Ele olhou horrorizado ao ver o herói profissional no enviavor e o bastardo meio a meio parados na abertura do beco. O que você fez com eles? Perguntou o bastardo meio a meio, fúria fria visível em seu rosto. E eu os mandei embora. Por favor, me poupe. Ele choramingou, diga-nos onde, agora. Endeavor berrou, e eu não sei, por favor, só por favor não me machuque. O olhar no rosto de Endeavor deixou todo o seu corpo em choque. Não se preocupe, nós vamos tirar isso de você eventualmente, depois que você passar algum tempo com seus companheiros no Tártaro. Endeavor respondeu. Do ponto de vista de Bakugo, não acredito que esse bastardo me pegou. Bakugo pensou consigo mesmo enquanto acordava, como se estivesse com muita raiva. Primeiro, ele viu o céu azul claro, com alguns pássaros voando acima, e enquanto reunia forças para se levantar, começou a avaliar a situação em que estava. Notou que o maldito Nerdreco ainda estava inconsciente ao lado dele. Depois notou suas braçadeiras de granadeiro quebradas. Merda, ele chegou a si mesmo depois de olhar um pouco mais ao redor. Percebeu que estava no meio de um campo, e não em um esconderijo de vilão como ele esperava. Ah, parece que aquele bastardo falhou miseravelmente. A cabeça de Bakugo começou a pesar, provavelmente uma pequena concussão. Ele pensou consigo mesmo. Ele se lembrou de ter visto duas pessoas se aproximando deles da borda do campo antes de se deitar e desmaiar. Do ponto de vista de Midoriya, tudo estava escuro antes de Midoriya acordar. Quando ele acordou, ele não abriu os olhos para não alertar os vilões, apenas para sentir calor e uma sensação agradável e suave nas costas. Não exatamente o que ele esperaria de um esconderijo de vilão. Ele ousou abrir os olhos e notou o teto de madeira. Não, nada como o que eu esperaria de um esconderijo de vilão. Uma cama. Parece um pouco estranho. Provavelmente não é um esconderijo de vilão. Afinal, Midoriya murmurou antes de tentar se sentar, mas uma dor repentina nas costas o forçou a se deitar novamente. Bom dia, seu nerd maldito. Ele ouviu uma voz familiar à sua esquerda. Virando-se, viu Bakugo deitado na cama ao seu lado. Sei como você está, Kachan? Midoriya perguntou ao seu amigo de infância. HMPH foi tudo que Bakugo lhe disse. E então disse antes que você pergunte. Eu não tenho ideia de onde estamos, eu só acordei um pouco antes de você. Midoriya assentiu. Então, paradeiro desconhecido, provavelmente um lugar seguro, Midoriya pensou enquanto olhava para as bandagens em seu corpo. Ele se virou para perguntar algo a Bakugo, apenas para perceber com um choque repentino que estava sem roupa. Kachan. Bakugo perguntou onde estão minhas roupas. Bakugo olhou para ele por um segundo antes de responder ali na cadeira. Você é cego ou algo assim, seu nerd? Não, obrigado. Assim que ele respondeu, Midoriya ouviu um rangido de porta e olhou de onde vinha. Oh! Vocês dois estão acordados? Uma voz perguntou através da porta. O falante abriu completamente a porta para revelar uma mulher vestindo uma roupa de freira, com olhos azuis petróleo e uma pinta bem abaixo do olho esquerdo. Midoriya, ela era linda e ele corou levemente ao vê-la. Fiquei realmente preocupada quando vi aqueles dois te carregando aqui, dizendo que te encontraram em um dos campos. Ela disse enquanto caminhava até eles. Onde estamos? Eu não reconheço esse lugar. Midoriya perguntou ainda corando. Ele tentou o seu melhor para afastar isso e, em vez disso, obter respostas para sua confusão. Bakugo, surpreendentemente, ainda estava quieto, apenas estreitando os olhos. Vocês estão na igreja de Age. A freira respondeu, sorrindo para eles. Age. Ele definitivamente nunca ouviu falar desse lugar no Japão. As especificações exatas da peculiaridade dos vilões de dobra eram desconhecidas, então possivelmente eles estavam em uma parte remota do Japão, ou talvez até mesmo em outro país. Mas isso ainda não responde ao fato de que, porque ele os enviaria para cá. Onde quer que seja aqui. Mas já que ele e a freira falavam a mesma língua, era provável que ele estivesse no Japão, mesmo que ele nunca tivesse ouvido falar desse lugar Age. Onde diabos eles estão? Desculpe, eu não sei onde estamos, não consigo lembrar de um lugar chamado Age. Oh, céus!
Você pode ficar aqui até se lembrar, ok? Ela disse. Midoriya assentiu. Agradeço a ajuda. Midoriya disse apressadamente. Ela rapidamente assentiu e se levantou do assento. Oh, espere. Quem é seu amigo? A freira perguntou. Ele estava tão quieto que quase esqueci que ele estava aqui. Bakugo finalmente falou. Meu nome é Bakugo, obrigado pela hospitalidade. Essa última frase soou como se tivesse sido dita de má vontade. Midoriya deu um sorriso tímido para a freira e se levantou, pois finalmente teve forças para se sentar. Qual é seu nome? Midoriya perguntou à freira. Eu sou uma das irmãs aqui, Lili. Bakugo continuou com outra pergunta. Você mencionou que algumas pessoas nos trouxeram aqui, quem são elas? Eles estão lá fora agora, ela respondeu com um sorriso simpático antes de sair da sala. Midoriya sentou-se em silêncio antes de sair lentamente da cama. Ele se levantou, com um pouco de dor nas pernas, e trocou de roupa para seu traje de herói, Bakugo fazendo o mesmo. Ele imediatamente pensou consigo mesmo: espero que os outros em casa estejam bem. Ele seguiu Bakugo para fora da igreja, o sol o cegando por um segundo, enquanto ouvia Bakugo dizer que diabos. Assim que sua visão clareou, ele foi recebido com uma grande surpresa. Puta merda! Midoriya pensou ao ver o crânio gigante no campo. Nós definitivamente não estamos mais no Japão. Onde exatamente nós acabamos? Ele pensou, ainda surtando por causa do crânio. Não era nenhum crânio que ele pudesse identificar, tinha 3 órbitas oculares e chifres. Como se fosse algum tipo de monstro gigante. Lili! Alguém gritou muito alto, tanto que Midoriya pensou que ele estava bem ao lado deles. A voz realmente veio do lado da igreja. Midoriya, confuso e querendo uma resposta, caminhou até a esquina do prédio da igreja para ver um garoto baixo de pé sobre um joelho com uma flor, como se estivesse pedindo a garota dos seus sonhos em casamento. Ele tem olhos verdes e cabelo bagunçado, loiro acinzentado, com uma única mecha saindo do meio da cabeça. Ele tem uma faixa preta na cabeça, que tem uma estrela vermelha de 4 lados costurada na faixa. Ele tem uma túnica branca lisa com gola em V por baixo de uma jaqueta azul escura, cujas mangas se estendem apenas até os cotovelos. Ele ostenta um par de shorts, combinando que tem uma marca de costura no lado esquerdo. Case comigo! Ele gritou com total seriedade, com uma voz que poderia estourar tímpanos facilmente. Tenho quase certeza de que ela não pode ser casada, disse Bakugo enquanto se aproximavam da cena. Não, Lili respondeu sem rodeios, enquanto o garoto ficava branco com sua rejeição e caía no chão. E então ele imediatamente se levantou. Eu ainda não terminei. Ele gritou enquanto estava basicamente na cara da irmã Lili. Como se por instinto, ela convocou um punho gigante de água que atingiu o garoto direto nas costas. Ela rapidamente percebeu o que fez e imediatamente foi verificar se ele estava bem. A boca de Midoriya caiu um pouco com o poder que a irmã usou e murmurou para si mesmo que esquisite já havia algo acima. Ela disse algo para ativar. Apenas para ser interrompido por Bakugo batendo em sua cabeça. Cale a boca, seu nerd maldito. Sinto muito, Asta. Usei a magia do Grimório sem pensar. Ela disse. O garoto, agora conhecido como Asta, de alguma forma se levantou, mesmo que não tenha sido atingido por um punho gigante feito de água que rachou o chão abaixo dele, como se por pura força de vontade. Ainda não. Ele gritou. Midoriya tinha um pouco de respeito pela determinação do garoto, uma determinação muito alta para algo tão idiota, embora ele esteja sendo bem irritante agora. Então uma forte rajada de vento jogou Asta para longe da irmã. Asta! Você está causando problemas para a irmã de novo. Você fez exatamente a mesma coisa ontem e anteontem. Uma criança mais nova disse. Ao lado dela, estava um homem alto com uma constituição magra que tinha olhos âmbar e cabelo preto bagunçado. Ele usava uma camisa preta com gola alta e mangas compridas. As mangas têm couro marrom que cobre os pulsos e a parte superior dos braços. Ele usa calças marrom claras que são cortadas abaixo dos joelhos e com 2 cintos marrons cruzando um ao outro na cintura.
Além disso, ele usa um par de meias de cor escura e um par de botas marrons. Ele tem o dedo apontando para Asta, que parecia estar brilhando em verde. Então, ele criou o vento Midoriya pensou. É a peculiaridade dele. Isso me lembra a peculiaridade de NASA. E o que é isso sobre um grimório? É isso que esses livros são. Yuno. Para que foi isso? Asta gritou para o homem enquanto ele pulava de volta. Asta, amanhã iremos para a cidade do castelo para fazer os exames de cavaleiro mágico. O homem chamado Yuno disse em um tom calmo e com uma expressão facial similar. Como isso responde à minha pergunta? Disse Asta. Cavaleiro mágico? Eles não sabem o que é uma peculiaridade. Talvez eu devesse pedir para Bakugo me beliscar para me acordar desse sonho. Midoriya pensou enquanto se virava para Bakugo, que estava indo para a igreja. Então Midoriya decidiu segui-lo para dentro, deitando-se na cama para pensar sobre a situação estranha em que ele se meteu. Talvez um pouco de sono ajude, ele pensou consigo mesmo. Ele ainda estava muito cansado após o ataque ao centro da cidade e suas pálpebras estavam pesadas. Ele fechou os olhos lentamente e adormeceu. Algumas horas depois, nenhuma resposta. Midoriya se mexeu um pouco enquanto dormia. Acordar. Midoriya abriu os olhos cansado. Ele virou a cabeça para ver o garoto chamado Asta parado ao lado da cama em que ele estava. Yuno tentando acordar Bakugo. Cale a boca ou eu mato você. Bem, pelo menos ele sabe que Bakugo está bem. O quê? Midoriya disse confuso enquanto mal acordava. Ele rapidamente olhou ao redor e se lembrou de sua situação atual. Então, provavelmente não é um sonho. No que exatamente nos metemos? Oh! Tem alguma coisa errada? Não. Só que você dormiu por um bom tempo. Meu nome é Asta. Qual é o seu? O garoto disse enquanto estendia a mão com um sorriso. Midoriya retribuiu o sorriso e apertou sua mão. Izuku Midoriya. O menino respondeu antes de acrescentar: e meu amigo aqui é Kasha, Bakugo, Katsuki Bakugo. O que você estava fazendo deitado no campo daquele jeito? Você se meteu em uma briga? Asta perguntou, e Midoriya não conseguiu responder. Se respondesse, eles provavelmente pensariam que ele é louco. Ele lançou um olhar para Bakugo, que retribuiu, como se silenciosamente entendesse a ideia de Midoriya. Bakugo falou: não nos lembramos. Essa declaração confundiu Asta e Yuno dando a eles um olhar cético. Asta, todos estão nos esperando na sala de jantar. Yuno disse enquanto começava a se dirigir para a porta. Eles podem explicar tudo lá. Tudo bem para vocês dois? Yuno perguntou. Midoriya assentiu, pois seria melhor explicar com todos ali, e não para cada indivíduo. Eles se levantaram e foram para a sala de jantar. Todos os encararam na entrada, focando nos jovens heróis por causa de suas roupas estranhas que os faziam realmente se destacar, Bakugo até esquecendo que ele ainda estava com sua máscara. Mas a maioria estava focada em Midoriya devido ao quão diferente ele parecia comparado a todos os outros, com seu cabelo verde e roupa verde escura e sapatos vermelhos brilhantes, cobertos com uma camada preta que parecia metal. Ele então notou os outros moradores da igreja. Havia 4 crianças, Lily e um velho que provavelmente era o padre. Todos se sentaram com Midoriya sentado em frente a Asta e Bakugo sentado ao lado de Midoriya. Midoriya olhou para a comida e notou algo sobre ela. É tudo batata? Amanhã é o dia em que Asta e Yuno partirão para a capital real. Temos que mandá-los embora com o estrondo. O padre disse com alegria, mas nervosismo, e Midoriya podia jurar que havia uma lágrima no canto do seu olho. Meu pai foi a todas as vilas vizinhas pedindo tatuagens. Lily disse, enquanto Midoriya soava ao ouvir o nome estranho. São apenas batatas suficientes para uma semana inteira. Pai. Asta disse com um sorriso e com tanta felicidade nos olhos que parecia que ele tinha estrelas de verdade nos olhos. O que há com esse olhar? Isso não é só para você. Na verdade, é principalmente para Yuno. O padre, que era chamado de pai, disse enquanto Yuno usava seu rosto inexpressivo de sempre. Pai. Asta disse novamente, só que agora irritado.
Bem, você sabe, Yuno pôde entrar para os Cavaleiros Mágicos, mas você, o pai fez uma pausa, como se tentasse encontrar as palavras certas, para não ferir os sentimentos de Asta. Se com licença. Midoriya perguntou, chamando a atenção de todos na sala, fazendo com que todos olhassem para ele. O que é um Cavaleiro Mágico? Ele perguntou. Todos olharam para ele com um olhar estranho, como uma combinação de confusão e choque. O quê? Como você não sabe o que é um Cavaleiro Mágico? Asta gritou enquanto se levantava e começava a sacudir Midoriya pelo colarinho, embora Asta fosse uns bons 10 centímetros mais baixo que ele. E ele é forte. Ele pensou enquanto era sacudido por Asta. O loiro acinzentado foi derrubado de Midoriya por Lily, que usou sua individualidade punho de água mágica. Obrigada, irmã Lily. Midoriya disse com um sorriso tímido, ao qual ela retribuiu seu pequeno sorriso. Não foi nada. Asta é um garoto energético. Ela disse. Parece que perdi a memória sobre o que é mágica e não tenho ideia do que um cavaleiro mágico faz. Bakugo disse, finalmente falando. Parece que Bakugo percebeu. Ele sabia que não podiam dizer que vinha de outro mundo, possivelmente. Quem acreditaria neles? Então ele escolheu sua segunda melhor opção, fingir ter perdido a memória sobre as coisas mais importantes, que pareciam ser magia e cavaleiros mágicos. Oh, céus! Pensei que você simplesmente não conseguia se lembrar de onde era. Lily disse enquanto cobria a boca em choque. Midoriya balançou a cabeça. Não, eu não sei nada sobre toda essa coisa de magia. Bakugo disse, o que era verdade. Como eles usam magia, pelo que ele tinha visto até agora, eles tinham algumas similaridades com peculiaridades, com cada indivíduo possuindo um poder próprio, como a freira possuindo poderes de água e Yuno possuindo poderes de vento. Talvez eles sejam herdáveis como peculiaridades. Mas essa era uma questão para mais tarde. Bem, todos podem usar magia, e aos 15 anos eles recebem um grimório baseado no tipo de magia do usuário. Então pelo menos eu estava certa sobre isso. Eles permitem ao usuário mais magias que ele não seria capaz com sua magia natural. Lily explicou. Bakugo e Midoriya assentiram, entendendo pelo menos o básico da magia neste mundo. Então, todos podem usar magia, mesmo que seja fraca? Eu queria que fosse o mesmo para peculiaridades. Midoriya pensou com um pouco de inveja, pensando na discriminação injusta contra os sem peculiaridades em casa. Exceto por Asta. O garoto ruivo declarou. Bakugo olhou para o garoto loiro acinzentado em confusão. Espere só que eu vou poder usar magia algum dia. Eu tenho um grimório. Asta gritou enquanto se levantava. Midoriya sentiu simpatia pelo garoto, lembrando de sua própria infância. Mas isso não faz sentido. Midoriya pensou enquanto olhava para a bolsa para guardar seu grimório que Asta tinha na cintura. Se ele não tem magia, então ele não deveria ter um grimório. Certo? Pelo menos de acordo com o que a freira disse a eles. Então como ele possui um grimório sem possuir magia primeiro? Chega! Disse o pai enquanto Asta se sentava e voltava para seu assento, murmurando algo em aborrecimento. Izuku, Katsuki, vocês têm um. Midoriya ficou um pouco confuso por ser chamado de Izuku em vez de Midoriya. Em casa apenas amigos próximos se chamavam pelo primeiro nome, Diagos. Até mesmo seus colegas de classe o chamavam de Midoriya. Midoriya balançou a cabeça. Não me lembro de ter ganhado um. Ou eu já tive um em primeiro lugar. Ele disse. Bakugo simplesmente disse não. Isso surpreendeu a todos ao redor da mesa de jantar. De qualquer forma, por favor, responda a minha pergunta. Midoriya disse. Se certo. Cavaleiros mágicos são pessoas que protegem as pessoas do nosso reino. Lily disse enquanto Midoriya ganhava um pequeno sorriso. Assim como os heróis profissionais lá de casa. Bem, se eu ficar preso aqui por um tempo, então eu poderia muito bem me tornar um cavaleiro mágico. E talvez eu possa encontrar alguém com magia que possa nos trazer de volta para casa. Midoriya pensou. E Asta, e Yuno. Ambos os garotos olharam para Midoriya. O que foi? Asta murmurou enquanto sua boca estava cheia de tatuagens. Você acha que podemos ir junto?
Estamos interessados em nos tornarmos cavaleiros mágicos. Ele perguntou. A sala ficou em silêncio por um segundo. O quê? Sem um grimório? Lily disse chocada que Midoriya e Bakugo decidiram se tornar um cavaleiro mágico tão rápido e ele nem sequer tem um grimório com ele. Podemos pelo menos tentar, certo? Não há mal nenhum em tentar entrar e se eu falhar, posso tentar novamente mais tarde. Certo? Além disso, devo ter alguma magia, só que não como os outros. Bakugo sorriu largamente. Apenas me observe, foi tudo o que ele disse, seu corpo se enchendo de excitação em antecipação a um desafio. Asta sorriu gostando do que Midoriya e Bakugo estavam dizendo. Além disso, eu sempre quis proteger as pessoas com um sorriso. Dizer a elas que está tudo bem. Que tudo está bem enquanto eu estiver lá. Midoriya disse enquanto as crianças olhavam para ele com alguma admiração, e eu Bakugo disse mostrarei a todos que sou o mais forte, seu largo sorriso ainda em seu rosto. Tão legal. Isso foi surpreendente para Asta, pois ele foi tirado de seu estado triste e também estava olhando para Bakugo e Midoriya com estrelas. Seu objetivo é quase o mesmo que o meu. Eu quero me tornar o Rei Mago. Asta. Yuno disse chamando a atenção do garoto, você sabe que eu vou me tornar o Rei Mago. Ele disse sem rodeios, com o rosto inexpressivo e um pequeno sorriso. E eu vou ser o Rei Bruxo. Asta gritou com raiva. Eu tenho outra pergunta, disse Midoriya, com Yuno e Asta se virando para ele. O que é um Rei Bruxo? O cérebro de Asta pareceu ter ficado em branco por um segundo antes de agarrar a gola de Midoriya e gritar. Como você não sabe o que é um Rei Bruxo? Ele gritou um pouco mais antes de ser novamente levado pelo vento, dessa vez por Yuno. O Rei Mago é o mago mais forte de todo o reino, Yuno disse simplesmente, o que levou Midoriya a pensar em sua casa. Então é como nosso ranking de heróis, com o número 1 no topo. O sorriso de Bakugo só aumentou depois de ouvir isso. Com um objetivo definido em mente, ele disse, vou me tornar o Rei Mago e ser o mais forte. Isso provocou olhares em todos ao redor da mesa, e a sala ficou em silêncio, antes que o padre quebrasse o silêncio dizendo, Asta, você sabe que não precisa ficar envergonhado, mesmo que não passe no exame. O padre disse seriamente enquanto Asta estava confuso. Isso deve ter doído. Midoriya pensou sabendo que o padre disse. Eles basicamente disseram a Asta que não acreditavam que ele pudesse ser um cavaleiro mágico. Isso atingiu o alvo, com Midoriya se lembrando de sua própria infância. Asta ficou confuso. O padre então fez uma cara menos séria. Ninguém acredita que você vai passar, de qualquer forma. Junto com as tristes lembranças de sua infância, ele também se lembrou de tudo que lhe deu esperança e encorajamento, e o ajudou a se tornar um herói. Então ele falou, eu acredito em você, Asta. Isso provocou um sorriso em Asta. Muito obrigado, Izuku. Antes que o padre falasse com outro comentário. Você pode voltar para casa a qualquer hora. O padre disse, com um sorriso de pena estampado no rosto. Seu lar é esta igreja, não importa quão ruim ou pobre ela seja, é seu lar. É isso mesmo, Asta. Disse a menina mais velha das crianças. Eu ficarei sozinha sem Asta e Yuno aqui, disse a menina mais nova, com o rosto caído e um olhar triste. Somos todos uma família. Gritou o menino mais novo, o que fez Midoriya sorrir ao pensar em quão felizes eles pareciam juntos. Você deveria dizer isso para Yuno também. Asta gaguejou apontando para o garoto que ele mencionou. Diga a ele que ele pode voltar quando quiser. Yuno vai ficar bem, o padre disse virando o rosto para longe de Asta, não querendo ver sua reação, que era um olhar que era uma combinação de traição e choque. Midoriya, no entanto, foi realmente pego de surpresa. Acho que magia é tudo neste mundo. Sem ela você está basicamente fadado ao fracasso. É realmente como em casa com peculiaridades, Midoriya pensou com um sorriso triste. O que você quer dizer? Além disso, eu também vou ficar bem. Eu vou me tornar o Rei Mago e então vou voltar para a irmã. Asta disse com pura determinação. Midoriya suou fundo com os motivos de Asta.
Então quando isso acontecer, case-se com M.A. Asta começou a dizer antes de ser socado na parede e por Lily seu punho de água. Bakugo olhou para ele e disse: você não pode se casar com uma freira, idiota. Tudo bem, vamos comer. Ela disse, ignorando o comentário de Bakugo e fingindo que nunca deu um soco em Asta em primeiro lugar. Ninguém se incomodou com o fato de Asta ter sido jogado contra a parede, exceto Midoriya, que ficou um pouco confusa. Isso é normal aqui. Temos tatóis cozidos, tato tempura, tatóis grelhados, tatóis fritos, tatóis salteados, tatóis cozidos no estilo age, tato juice e até mesmo tato pudim especial. É tudo batata, pensou Midoriya com uma gota de suor, confuso com o estranho menu. E aí? Vamos comer! Gritaram as duas crianças mais novas enquanto todos os outros começaram a pegar as tatuagens. Tão folhadas e deliciosas. Midoriya jurou nunca mais comer tatuagens. No dia seguinte, ponto de vista de Bakugo, todos acordaram cedo para ver Yuno, Asta, Bakugo e Midoriya se preparando para ir para os exames de entrada dos Cavaleiros Mágicos. Ele, Yuno e o nerd não carregavam nada, já que não tinham nada de importante, mas o bastardo barulhento carregava uma bolsa no ombro. Tomem cuidado, todos vocês, disse Lily. É melhor você escrever para nós, Yuno. Disse a menina mais velha. Claro, Yuno respondeu com um pequeno sorriso. Asta voltará em breve. Disse o garoto ruivo num tom um tanto rude. Nash. Asta disse, muito irritado que eles constantemente dizem que ele vai reprovar no exame. Bakugo se sentiu estranho por causa da semelhança entre o bastardo barulhento e o nerd. Mas você sabe, se, apenas se, e é um grande se você entrar para os Cavaleiros Mágicos. O garoto, Nash, levantou os punhos com uma cara de determinação. Eu vou acreditar em possibilidades. Eu vou acreditar que posso me tornar qualquer coisa. E então um dia, eu vou entrar para os Cavaleiros Mágicos também. Ele disse antes de se virar. Não, deixa pra lá. Acho que ele está tentando dizer que acredita que você consegue, seu idiota. Bakugo disse a Asta, o que deixou Nash um pouco envergonhado. De onde veio isso? Asta perguntou a Bakugo com irritação. Estarei esperando por você. Asta disse, sorrindo para Nash, já sabendo o que ele realmente queria dizer. Bem, vou indo. Yuno disse enquanto começava a se afastar. Ei, cabeça de vento, espera aí. Bakugo disse antes de tentar andar em direção a Yuno. O nerd sorriu e andou até a freira. Muito obrigado pela sua hospitalidade. Midoriya disse enquanto se curvava e corria em direção a Bakugo. Bem, tchau, pessoal. Asta disse enquanto andava para trás e acenava para sua família adotiva. Eles retribuíram o adeus. Tenham uma boa viagem. Até mais. Todos disseram enquanto os quatro garotos caminhavam em direção ao pôr do sol, cheios de excitação por uma aventura desconhecida. Era verão. E então Bakugo decidiu tirar o paletó e ficou apenas com a camisa sem mangas do terno. Ele estava cheio de apenas um pensamento: eu vou mostrar a todos os bastardos daquela capital quem é o mais forte por aqui, com um sorriso no rosto. Enquanto eles começavam sua jornada para a capital real, onde o exame de admissão dos Cavaleiros Mágicos estava acontecendo. Do ponto de vista de Midoriya e Izuku, Asta chamou Midoriya. O que foi? Disse Midoriya. O que há com suas roupas? Asta perguntou enquanto eles caminhavam por uma floresta. Embora Yuno estivesse quieto, ele ouviu a conversa deles, curioso para saber qual seria a resposta. Oh! Esses são nossos trajes de combate. Nós os usamos para batalhas. E estamos usando esses porque estávamos em uma batalha. Bakugo lançou-lhe um olhar, eu acho. Midoriya correu para dizer, com a resposta deixando Asta confuso. Você disse que tinha magia, certo? Então por que precisaria de um traje de combate se pode atacar principalmente à distância? Yuno perguntou, com Asta reiterando que era uma boa pergunta. A maioria nunca começa a usar magia em combate corpo a corpo, a menos que seja forçada a fazê-lo. Claro, ter armadura é bom, mas seus trajes parecem mais flexíveis e parecem oferecer pouca ou nenhuma proteção. Bakugo respondeu antes que Midoriya pudesse fazê-lo.
A magia do nerd geralmente não pode ser usada à distância, e eu prefiro de perto. É de curto alcance e combina com meu corpo. Então, se eu quiser usá-lo em uma luta, eu realmente tenho que chegar perto e socar, e às vezes eu posso usar um ataque de longo alcance, mas eu uso principalmente de curto alcance. Midoriya acrescentou. Eles decidiram dar a desculpa de que suas peculiaridades são sua magia, porque parece haver uma similaridade entre peculiaridades e magia. Você pode nos mostrar sua mágica? Asta perguntou, agora interessado no tipo de mágica que Midoriya e Bakugo possuíam, com Ino dando a ambos um olhar, claramente curioso também. Claro, Bakugo disse, com Midoriya acrescentando, acho que podemos, vamos encontrar um lugar adequado. Estou tão animado para o exame de admissão. Disse Asta com um sorriso, enquanto corria à frente e pulava no topo de um toco de árvore. Animado? Você não está com medo? Yuno perguntou, mas apesar do que ele disse, ele não parecia nem um pouco preocupado, com seu rosto inexpressivo. Por que eu estaria? Asta respondeu, confuso. Por que seu rival diria algo assim? Ele não deveria torcer por ele. E vocês dois? Yuno questionou. Midoriya respondeu um pouco animado, parece familiar a algo que fiz no passado. Midoriya respondeu, lembrando dos exames de admissão de heróis. Ele estava muito nervoso e com medo de não ganhar nenhum ponto. Ele honestamente teve muita sorte que Aoi tinha pontos de resgate ou ele não estaria aqui agora, mas ele sente que o exame de admissão dos Cavaleiros Mágicos será mais fácil, desde que não haja robôs gigantes vagando por uma cidade, ou talvez, monstros gigantes. Vamos logo. A capital real é super longe. Asta disse enquanto começava a correr. Tenho que me apressar e me tornar o Rei Mago. Só porque você chega lá rápido não significa que você se tornará o Rei Mago mais cedo. Yuno disse ainda caminhando. Midoriya olhou para Asta com um grande sorriso. Essa coisa de Rei Mago é muito importante para Asta. Ele é meio que como eu. Ele está disposto a não desistir até atingir seu objetivo. Asta parece o tipo de cara que tem um bom motivo para ser Rei Mago, e ele tinha certeza de que Bakugo já tinha feito disso seu objetivo também, depois de conhecê-lo desde a infância. Vou me tornar o Rei Mago e então, Asta pegou um pedaço de pau do chão e, fingindo que era uma vassoura mágica, contou sua fantasia de ter Lily se apaixonando por ele. Você não pode se casar com uma freira, seu babaca barulhento, Bakugo disse. Midoriya olhou para o garoto sem expressão. Ele estava realmente confuso sobre como e por que Asta estava tão determinado a tentar se casar como uma irmã da igreja. Poderia acontecer. Asta terminou sua história enquanto ainda montava em sua vassoura. Você consegue andar de vassoura se não tem nenhuma magia? Yuno perguntou. Isso fez Asta largar seu bastão em choque e Midoriya rir um pouco da franqueza de Yuno. Eu vou fazer isso funcionar. Asta disse enquanto pegava sua bolsa do chão e rapidamente a jogava por cima do ombro. Você vai fazer isso agora? Bakugo respondeu, sem convicção, você é barulhento demais para qualquer um suportar. É do que você está falando? Asta disse olhando para Bakugo. Eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu me concentre nisso. Bakugo então perguntou a Yuno. Como você vive com ele? Com Yuno balançando a cabeça em resposta. Embora pareçam brigar, eles realmente se importam um com o outro. Mesmo que algumas de suas respostas sejam bem duras, mas eu cresci com Bakugo, então talvez eles não estejam tão mal. Pensou Midoriya enquanto Asta começava a correr pelo caminho novamente. Vou deixar vocês para trás, Slowpokes. Asta disse parando por um segundo. Vamos treinar até a capital real. Ele disse e continuou correndo. Midoriya suspirou sabendo que Asta provavelmente estava falando sério e todos começaram a correr atrás dele. Ei! Não é uma má ideia. Midoriya gritou enquanto rapidamente se recompunha. Espera. Asta quer dizer o caminho todo. Certamente que não, e para o desânimo de Midoriya, Asta quis dizer o caminho todo até a capital. Eles correram sem parar por alguns minutos antes de pararem para respirar. Asta descansando no chão e Yuno com os cotovelos nos joelhos, com apenas Bakugo ainda parecendo estoico, e Midoriya em pé, respirando fundo.
Ainda não terminei, ainda não. Asta disse antes de começar a correr novamente. E. Já. Sério. Espera aí, o que houve com ele? Midoriya pensou enquanto imediatamente o perseguia com Yuno e Bakugo um pouco atrás deles. Pare. Temos um longo caminho a percorrer. Yuno arfou muito cansado sentado em uma pedra enquanto Asta estava deitado no chão, parecendo drenado de energia. Midoriya e Bakugo estavam ambos encostados em algumas árvores, respirando fundo. E então, como se por pura força de vontade ainda não terminei. Asta disse muito cansado de alguma forma, se levantando rapidamente e começou a correr. Mas antes que ele pudesse ir mais longe, ele foi agarrado por Bakugo fazendo correr no lugar. Antes que ele o jogasse no chão, Asta pousando de costas com um grunhido, efetivamente o parando. Será uma longa jornada, ele pensou. Depois de descansar um pouco, Asta recuperou um pouco de energia e perguntou então, você pode nos mostrar sua magia agora? Eles estavam em uma pequena clareira sem ninguém por perto, então ele decidiu que estava tudo bem, e ele disse claro, acho que podemos mostrar a vocês dois. Midoriya e Bakugo se levantaram. Primeiro eu vou te mostrar a minha, Midoriya disse, chamando a atenção de Yuno, que lhe deu um olhar curioso. Midoriya mudou de posição. O raio verde começou a zumbir ao redor de seu corpo por todos. Fukovo 5%. Asta deu a ele seu olhar estrelado. O que é isso? Magia de relâmpago? Eu nunca vi alguém usar magia assim. O que você pôde fazer com isso? Midoriya sorriu antes de lançar um chute giratório em uma árvore próxima a St. Low Smash. Facilmente a quebrando em pedacinhos. Uau! Foi tudo o que Asta disse, com Yuno acrescentando então você se cobre de magia para fortalecer suas habilidades físicas. Sim, mais ou menos, respondeu Midoriya, enquanto desligava sua individualidade. Asta então voltou sua atenção para Bakugo e você. Você também tem alguma magia super incrível? Bakugo sorriu para a pergunta e respondeu ativando sua individualidade. Ele apontou uma de suas palmas para a floresta, com sua palma brilhando em laranja antes de uma explosão irromper dela, destruindo algumas árvores em seu rastro. Legal. Magia de explosão. E parece tão forte também, Asta disse com seu olhar estrelado, com Bakugo olhando para eles, sorrindo. Pelos próximos dias, Asta, Midoriya, Yuno e Bakugo caminharam quilômetros e quilômetros, se cobrindo da chuva, dormindo durante a noite enquanto Asta acidentalmente queimava seu cabelo na fogueira e Midoriya o ajudava a apagá-lo enquanto Bakugo gritava com eles, e Asta usando sua espada gigante para caçar uma criatura gigante parecida com um javali. Enquanto eles comiam a carne do javali que cozinhavam, Midoriya tinha uma pergunta. Ei, Asta. O garoto de cabelos loiros acinzentados olhou para Midoriya. Sua espada faz algo especial? Além de ser uma espada gigante de caça ao javali. Acho que cancela a magia. Asta respondeu enquanto dava outra mordida na carne do javali. Quando eu peguei pela primeira vez, foi quando eu estava lutando contra um cara e minha espada cortou a magia dele como se nada tivesse acontecido. Midoriya assentiu. Isso é muito poderoso em um mundo onde supostamente todos têm magia, como a individualidade Erasuri do Aizawa Sensei. Midoriya olhou para Asta enquanto ele comia com um olhar curioso. Sem mencionar o fato de que Asta deve ser muito forte para segurar aquela espada gigante como se não fosse nada. Pelo que eu vi, Asta parece balançar aquela espada bem rápido para seu tamanho. Então, ele provavelmente pensou que o treinamento físico ajudaria a ficar mais forte quando ele não tinha magia. Eu me pergunto qual deve ter sido seu regime de treinamento para torná-lo tão forte. Ele murmurou em voz alta enquanto Asta e Yuno estranhamente o encaravam em silêncio. Ei, Yuno, disse Midoriya, chamando sua atenção. Como exatamente os Cavaleiros Mágicos trabalham? Yuno respondeu. Os Cavaleiros Mágicos são separados em brigadas, e cada brigada é liderada por um capitão. Após o exame dos Cavaleiros Mágicos, os candidatos recebem vagas em uma brigada, ou até mesmo em várias, e então podem escolher se aceitam ou não. Obrigado, Yuno. Midoriya então pensou. Então é mais como um festival de esportes, onde os heróis podem oferecer estágios.
Eles continuaram sua jornada se perdendo em uma névoa antes de Uno usar sua magia para se livrar dela, quase sendo esmagado por um deslizamento de pedras, mas foi bloqueado por Uno e Bakugo, atacando antes que ele ou Asta tivessem a chance. Eles coletaram peixes para comer durante o dia pegando a mão, exceto Yuno. Dormiram ao relento sob as estrelas brilhantes, caminharam por um deserto escaldante e correram um pouco mais por causa das palhaçadas de Asta. Enquanto escalavam o topo de uma montanha rochosa, todos viram algo incrível. Um campo aberto com uma montanha gigante no meio que tinha uma espiral em direção à colina circulando-a com uma cidade gigante no topo. Uau, a capital real é enorme. Asta disse o que todos pensaram ao ver a capital. Então essa é a capital real. Yuno disse enquanto Midoriya olhava para a cidade e se lembrava das grandes e movimentadas cidades de sua terra natal. É lá que acontece o exame de admissão? Lá em cima? Perguntou Midoriya. Tudo bem. Eu vou fazer isso. Já estou indo. Só espere. Asta disse enquanto começava a correr montanha abaixo em que estavam. Yuno. Midoriya disse. O garoto virou a cabeça para Midoriya. Obrigado por nos trazer junto, mesmo que você não precisasse. Yuno sorriu um pouco e assentiu enquanto olhava para Bakugo. HMPH era toda a gratidão que ele aparentemente lhe daria, não muito diferente de Bakugo. Midoriya adivinhou, os dois correram para alcançar Asta. Assim que chegaram à cidade, eles seguiram em direção ao coliseu onde o exame estava acontecendo e, no caminho, olharam para os prédios e pessoas da capital com espanto. Sem que ninguém percebesse, Asta furtivamente comprou um lanche estranho enquanto eles andavam pela cidade, apesar dos avisos que recebeu de Uno. Quando chegaram lá, puderam ver que a entrada estava lotada de pessoas torcendo pelos candidatos. Faça o seu melhor. O destino do reino está em suas mãos. Você é a esperança do reino. Não se preocupem. Eu farei o meu melhor. Asta disse enquanto acenava para a multidão com um sorriso sem noção. Então, estamos no reino Clover. Existem outros reinos? Midoriya pensou, ainda confuso sobre o que é esse mundo. Aprender sobre esse mundo vai ter que esperar, por enquanto, tenho que me concentrar no exame. Ele olhou para sua mão desta vez, vai ser diferente. Eles entraram na fila para se registrar para fazer o exame com Yuno, Asta, Bakugo e Midoriya, nessa ordem. Então foi a vez de Yuno. Eu sou Yuno da Vila de Age, Yuno declarou. Yuno de Age, posso ver seu grimório? O homem atrás da mesa perguntou. Yuno tirou seu grimório da bolsa e mostrou ao homem. Um trevo de 4 folhas, o homem disse em choque. Os candidatos ao redor deles pareceram surpresos e começaram a sussurrar entre si. Um grimório de trevo de 4 folhas é melhor do que o normal? Bakugo perguntou a Asta, com ele respondendo sim, é muito raro. O primeiro rei mago também tinha um. O trevo simboliza a esperança, fé e amor, os princípios do reino, e a 4ª folha representa boa sorte. Bakugo assentiu com a explicação. Bakugo continuou com outra pergunta. Então, babaca, não precisaríamos de um grimório para nos registrar? Tanto Midoriya quanto Asta ficaram chocados, percebendo que todos os outros candidatos carregavam grimórios com eles. E todos eles os usaram para assinar para o exame. Droga! Vamos precisar de um grimório para fazer o exame. Asta se recuperou e disse droga. Nós nunca nem pensamos nisso. Mas tenho certeza que se você pedir gentilmente, eles deixarão, talvez, eu espero. Não era isso que Midoriya queria ouvir. Você é o número 164. Tudo bem, próximo. O homem disse enquanto Yuno saía do caminho de Asta. Eu sou Asta, também da Vila de Age. Aqui está meu grimório. Asta disse muito animado enquanto o tirava. Midoriya não conseguia vê-lo muito bem. Ele conseguiu ver que estava muito sujo e parecia estranho comparado aos outros grimórios que viu por aí com os outros candidatos. Isso é realmente sujo. Isso é realmente um grimório? O homem perguntou, se inclinando um pouco para inspecioná-lo. Claro que sim. Dê uma boa olhada nisso. Asta disse enquanto enfiava seu grimório no rosto do homem. Viu? Tudo bem, o homem disse irritado enquanto o tocava e ele brilhava branco por um segundo.
você é o 165. Consegui. Asta disse enquanto corria, provavelmente para encontrar Yuno. Agora era a vez de Bakugo. Katsuki Bakugo, não lembro de onde sou, lide com isso. O homem pareceu um pouco irritado, mas perguntou o que você quer dizer. Ao que Bakugo disse não lembro, é só isso. O homem soltou um suspiro bem, tanto faz, Grimório. Bakugo deu-lhe um sorriso sinistro e disse, não preciso de um, vou esmagar todos aqui com meu próprio poder. O homem olhou para ele e disse, bem, tanto faz, você é o número 166. Bakugo respondeu com HMPH e foi embora. O estande disse ele está 100% falhando droga. Devo fazer o mesmo que Kachan. Ele gritou mentalmente. Ele pensou apenas em duas opções, ou imitar Bakugo, ou tentar pedir gentilmente, ele escolheu a última. O homem olhou para Midoriya nome e local de nascimento. Meu nome é Izuku Midoriya Jin, não me lembro. O homem levantou uma sobrancelha. Mais uma vez, do que vocês estão falando? Perguntou o homem. Ele começou a resmungar para si mesmo. Perdi um pouco da minha memória há um tempo, então não me lembro onde moro. O homem lançou-lhe um olhar estranho e beliscou a ponta do nariz. Tanto faz. Grimório? O homem resmungou, claramente cansado de fazer seu trabalho. Midoriya esfregou a cabeça. História engraçada, eu perdi a minha. Ele disse. O homem suspirou, mas escreveu algo no papel antes de olhar de volta para o garoto. Tanto faz, você é o número 167, disse o homem enquanto verificava o que havia escrito. Sério? Midoriya disse surpreso com isso. O homem assentiu. Eu não tenho tempo para isso, faça como quiser. Midoriya foi embora lentamente. Esse garoto também definitivamente vai fracassar. Midoriya estava em uma multidão de pessoas que estavam esperando para fazer o exame. Todos estavam parados ao redor, conversando para passar o tempo, quando de repente um bando de pássaros azul escuros com barrigas brancas, bicos pretos e rostos vermelhos começaram a voar ao redor dos candidatos. Alguns dos candidatos estavam cercados por mais pássaros do que outros, alguns deles até mesmo bicados por eles. Ei! Ai! O que diabos são esses pássaros? Um candidato perguntou, acenando com a mão para tentar assustá-los, mas não funcionou. Os infames antipássaros do local do exame. Um deles respondeu. Sério? Essas coisas? O homem parecia ao mesmo tempo irritado e chocado por aqueles pássaros serem especiais. Quanto mais fracos forem seus poderes mágicos, mais esses caras irão atrás de você. Outro informou. Ei, olha aqueles caras, disse o cara, ignorando os pássaros. Ao ar livre, Yuno não tinha pássaros o cercando. Nenhum dos pássaros vai até ele. Ei! É o cara de antes. Ele é de uma vila remota chamada Age, mas tem um grimório de 4 folhas. Disse um deles apontando para Yuno. Um de 4 folhas? Sério? E os outros caras? Obviamente falando sobre Midoriya e Bakugo. O problema é que ele nem sequer tem o grimório com ele. Espera, sério. Não é de se espantar que tantos pássaros estejam indo até eles, se eles são tão fracos, nem sequer têm seus grimórios. Quem eles pensam que são, vindo para o exame desse jeito e o que há com essas roupas estranhas? Midoriya ficou envergonhado com toda a atenção e com as coisas que os outros candidatos disseram. Bakugo, por outro lado, estava visivelmente irritado, com veias saltando na testa e uma pequena explosão explodindo nas palmas das mãos. Ei, seu nerd desgraçado, disse Bakugo, referindo-se a Midoriya, nós vamos chutar a bunda deles mais tarde. Ele deu um sorriso sinistro para Midoriya, não era típico de Bakugo não explodir imediatamente com qualquer um que o insultasse, mas ele provavelmente considerou que não deveria fazer isso, já que eles estavam no local do exame, e ele não queria prejudicar sua pontuação. Um de nós vai se tornar o Rei Mago. Nossa lenda está começando agora, Yuno. Asta disse coberto da cabeça aos pés em antepássaros com um até mesmo sentado em sua cabeça como um ninho bem, pensou Midoriya, talvez não estejamos tão mal, ao contrário dele. Vou te mostrar o quanto eu cresci em 6 meses, ai.
Asta foi interrompido pela dor constante dos pássaros bicando e começou a correr para longe deles para evitar ser bicado. O que há com esse garoto? Fale sobre um perdedor. Disse enquanto alguns começaram a rir dele. Midoriya ficou um pouco irritado com os comentários, mas sabia que não podia fazer nada para impedir e não queria arriscar fazer uma cena no local. Saiam de mim, seus pássaros estúpidos! Asta gritou enquanto continuava a correr pela área, gritando de dor, antes de esbarrar em alguém que o derrubou no chão, mas o outro homem ainda estava de pé. Assim que os pássaros seguiram Asta perto do homem, eles se assustaram e voaram para longe. Eles finalmente voaram para longe. Desculpe por esbarrar em você. Asta disse antes de olhar para o homem. Eu vou te matar, pirralho. Disse o homem com uma intenção assassina, até parecendo ter uma aura de morte. O homem era alto, com uma constituição muito musculosa e tinha um cigarro na boca. Ele tem olhos pretos e cabelo preto de comprimento médio que está bagunçado penteado para trás, fazendo ficar para fora. Além disso, ele tem um bigode e barba por fazer. Seu traje consiste apenas em uma blusa branca e calças pretas. As calças têm uma camada extra de couro que cobre a parte externa das coxas e os joelhos. Ele usa botas pretas de cano alto que cobrem a maior parte das panturrilhas e está usando uma faixa preta com a insígnia de uma caveira de touro. Ele a usa sobre o ombro direito e está presa por 2 cordas ao ombro esquerdo. A faixa também tem bordas esfarrapadas, parece ter sido arrancada de uma faixa maior, ou talvez uma capa. Ele não parece um candidato, mas um gangster, Midoriya pensou consigo mesmo. Eu posso sentir sua aura e força avassaladoras com meus próprios instintos. Então Asta, completamente obscuro sobre quem o homem poderia ser, colocou uma mão no ombro do homem e sorriu. Cara, você parece velho. Você deve ter tido uma vida difícil. O silêncio de todos ao redor dele, até mesmo Midoriya que tinha uma cara de descrença no ato de estupidez que tinha acabado de cometer. Então o homem reagiu agarrando a cabeça de Asta com uma mão e o levantou como se ele fosse uma boneca de pano. Parece que você está pronto para morrer. O homem disse com os olhos cansados, mas mostrando que está pronto para matar sua presa implacavelmente. Midoriya caminhou em direção ao homem pronto para interferir antes que 2 homens viessem por trás usando um manto semelhante ao do homem com aparência de gangster. Oh, lá está ele. O que você está fazendo aqui embaixo? Perguntou um garoto de cabelos castanhos. O garoto veste uma camiseta branca por baixo e uma túnica verde clara, larga, com mangas compridas e caudas longas nas costas por cima. Ele também veste calças escuras e um par verde de botas largas até o joelho que amarram na frente. Ele usa seu porta-grimório no quadril esquerdo e também usa um par de brincos verdes. Estou prestes a acabar com a vida deste camarão. Ele respondeu enquanto Asta continuava lutando para escapar das garras do homem, mesmo com veias viáveis crescendo em seus músculos, como prova de que ele estava usando toda a sua força. Ei, não é? Um candidato disse olhando para o garoto de cabelos castanhos. É o grande Finral Rolakaze. O usuário de rara magia espacial. Uma garota terminou. Finral ganhou um sorriso presunçoso ao ouvir isso e caminhou até a garota. Ei, você é bonitinha. Ele disse enquanto a garota ficava levemente corada, seja por quão perto ele estava ou por ele chamá-la de bonitinha. Midoriya não conseguia dizer o que era. Ele é famoso por ser tão louco por garotas que isso atrapalha seus deveres. Um deles disse. Midoriya ficou surpreso com isso, não parecia um bom atributo para alguém encarregado de proteger o reino e manter a paz. E esse é Gordon Agrippa, o especialista em magia de encarnação. Ele é um jovem magro com pele clara e cabelo preto curto penteado para trás. Ele usa sombra preta em grandes círculos ao redor dos olhos vermelhos. Ele também usa batom preto e esmalte. Ele usa uma jaqueta cinza escura com acabamento vermelho e punhos vermelhos. Suas calças são de um cinza combinando e estão enfiadas em botas pretas de cano alto. Ele usa um cinto preto sobre a jaqueta e uma bolsa preta para seu grimório pendurada em seu quadril esquerdo. Seu boné cinza escuro tem uma faixa e aba pretas e um distintivo de touro.
Ambos os homens têm vestes pretas, mostrando que estão no mesmo esquadrão que o homem alto, que ainda segurava a asta pela cabeça. Ouvi dizer que é impossível conversar com ele, e também assustador. Um deles comentou enquanto olhava para eles. Uau! Parem com isso. Um capitão de esquadrão de cavaleiros mágicos não deveria matar um candidato a exame. Finral disse, surpreendendo todos os candidatos. Capitão do esquadrão. Você quer dizer que ele é o Senhor da Destruição, Yami Sukeiro? Disse um deles enquanto Yami começava a contagem regressiva de 10. Senhor da Destruição. Imagino o que lhe rendeu esse nome. Espero que não seja por um motivo ruim, Midoriya pensou, suspirando, esperando soltar a cabeça de Asta. Para quem você está fazendo a contagem regressiva? Asta gritou enquanto Yami lentamente começou a usar mais pressão para apertar sua cabeça. O fim da sua vida. Ele disse muito calmamente, mas com um tom um tanto irritado. Nesse ponto Midoriya decidiu intervir e ajudar o garoto. Yami? O capitão dos Black Bulls. Assim que descobriram que eram dos Black Bulls, a maioria teve a mesma reação. Todos sabiam sobre a reputação dos Black Bulls e se afastaram dos membros, exceto Midoriya, que caminhou em direção ao capitão dos Black Bulls. Ser capitão Yami? O homem olhou para ele com irritação, mas manteve seu aperto firme na cabeça de Asta. Você pode soltá-lo, por favor? Midoriya perguntou com um sorriso que o fez parecer uma criança inocente. Por um segundo, Yami não fez nada antes de agarrar a cabeça de Midoriya com a outra mão e... É melhor matar você também. Yami disse calmamente, já que Midoriya não sabia o que pensar da situação, mas assim que sentiu os dedos de Yami arranhando sua cabeça, ele conseguiu pensar novamente, só que não com clareza. E espere, por quê? Midoriya gaguejou enquanto tentava escapar do aperto de Yami. Ele é forte. Asta também tentou escapar, o que surpreendeu Yami pela quantidade de força que ambos os garotos estavam usando tentando escapar com seus músculos até mesmo visivelmente tensos. Apesar disso, Yami continuou contando regressivamente para suas mortes. Midoriya estava prestes a ativar o Oni-Fural para escapar de sua situação atual, quando Yami fez a contagem regressiva 1, antes de ser interrompido por fogos de artifício, sinalizando o início dos exames. Vamos, o exame está prestes a começar. Finral disse enquanto Yami soltava os dois garotos, jogando-os no chão. Ambos imediatamente começaram a esfregar suas cabeças devido à dor que acabaram de sentir. Acho que vocês vão viver um pouco mais, camarões, Yami disse enquanto se afastava. É melhor cuidar bem da vida que vocês acabaram de ganhar de volta. Ou eu vou matar vocês. Ele disse. O quê? Asta / Midoriya pensaram, já que aquela declaração não fazia muito sentido. Gostaria que o capitão me matasse também. Gordon sussurrou, ininteligível para todos os outros, enquanto saía com seu esquadrão. Midoriya então se levantou, com Asta seguindo o exemplo. Obrigado por tentar ajudar Izuku. Asta disse enquanto continuava esfregando a cabeça. Sem problemas. Midoriya disse. Asta pensou por um segundo. Izuku. Por que você quis ser um cavaleiro mágico? Asta perguntou e Midoriya deu um pequeno sorriso. Sempre foi meu sonho me tornar um herói e proteger a todos, mesmo se eu me machucar ou até morrer no processo, contanto que eu possa salvar e proteger as pessoas. Midoriya disse. Arar. Você está bem. Alguém disse. Deve ter sido duro ter o capitão Yami dos Black Bulls na sua cara daquele jeito. Ah, eu sou Seki. Seki Bronzasa. O homem disse. Ele tem uma constituição magra e cabelos loiros de comprimento médio. Seu cabelo é penteado para trás e preso com uma faixa preta, deixando apenas alguns fios pendurados na frente de sua testa. Ele veste uma camisa cinza com um colete cinza escuro com uma gola larga em forma de V por cima. Ele também veste calças brancas e um par de botas pretas de cano alto que tem um par de cintos bege em cada uma delas. Ele tem um cinto bege que é conectado a uma bolsa que ele usa para carregar seu grimório. A bolsa é colocada em seu lado esquerdo.
Além de tudo, Sek veste um casaco magenta com mangas compridas e listras horizontais pretas ao redor dos antebraços. Prazer em conhecê-lo. Arar. Disse Sek. Eu sou Asta. Prazer em conhecê-lo. Este é Izuku. Asta disse apontando para si mesmo primeiro e depois apontando para Midoriya. Antes que Midoriya pudesse falar, todos os antipássaros voaram para longe e os capitães dos esquadrões apareceram. Eu estava planejando escrever isso, mas não. Depois que todos os capitães se apresentaram, Asta parecia estar procurando por alguém. Onde está o Rei Mago? Asta disse ainda olhando ao redor. Arar. O Rei Mago não se incomodaria em vir para o exame. É um milagre em si que todos os capitães tenham se reunido em um só lugar. Sek disse. Candidatos. William Vangeance, líder da Brigada de Cavaleiros Mágicos mais forte, a Golden Dawn, falou. Todos olharam para o capitão mascarado. Desculpe por fazê-los esperar. Eu conduzirei este exame. Ele pegou o seu grimório e ele começou a folhear as páginas sozinho. Então parou em uma página, antes que seu grimório brilhasse em verde. Árvore mágica, desça. O céu escureceu e uma luz verde brilhante apareceu no céu. Havia vento soprando e uma árvore gigante caiu do céu, parando alguns metros acima de suas cabeças. As raízes começaram a crescer mais e se torceram, formando vassouras. Cada pessoa recebeu uma. Então, este é o homem mais próximo do Rei Mago. Asta Yuno Midoriya Bakugo pensaram enquanto olhavam para o homem. Bakugo pegou sua vassoura e disse, o que vamos fazer com isso, limpar o chão? Com Midoriya questionando o próprio exame. Agora começaremos o exame de admissão dos Cavaleiros Mágicos. William disse enquanto seu grimório fechava sozinho. Faremos com que todos vocês façam vários testes. Nós 9 avaliaremos seu desempenho e então selecionaremos os candidatos que gostaríamos de adicionar aos nossos esquadrões. Se escolhidos, vocês se juntarão a esse esquadrão. Se forem escolhidos por mais de um esquadrão, vocês podem escolher o esquadrão que gostariam de se juntar. Por outro lado, aqueles que não forem escolhidos por nenhum capitão não estão qualificados para se juntar aos Cavaleiros Mágicos. Ele explicou o que deve ter sido bem óbvio. Eu vou entrar para os Cavaleiros Mágicos, não importa o que aconteça. Asta pensou. Midoriya estava interessado em como eles escolheram candidatos para sua equipe. Talvez haja testes de combate. Espero que não haja um teste de mágica, porque nem eu, Bakugo ou Asta temos mágica. Para o primeiro teste, faremos vocês subirem nessas vassouras e voarem voar. Em vassouras. Esse é um mundo movido à magia para vocês, pensou Midoriya. Magos que conseguem controlar seus poderes mágicos devem ser capazes de fazer isso instintivamente. É a maneira mais básica de viajar. Se você não consegue voar em uma vassoura, você nem deveria estar aqui. William disse enquanto a maioria dos candidatos entendia o que fazer. Tudo bem, comecem. Assim que ele disse isso, Midoriya suspirou e esperou o teste terminar, vendo Bakugo fazer o mesmo, percebendo que eles não podem passar no teste sem magia. Asta e os capitães notaram isso. Izuku. Katsuki. O que houve? Você tem magia, certo? Asta questionou. Midoriya respondeu eu sei, mas, ele parou por um segundo. Por algum motivo não está exatamente funcionando. Midoriya meio que mentiu, já que não tinha certeza se era tudo, claro que não estava funcionando, não era mágica em primeiro lugar. Asta assente lentamente e os capitães decidiram ficar de olho nos 3 garotos pelo resto dos testes. Todos estavam voando, exceto Midoriya, Bakugo e Asta, que estava tentando seu melhor para voar. Qual é o significado disso? Não importa o quanto alguém possa não ter talento, eles devem ser capazes de pelo menos flutuar. Disse Fuego Leão Vermelho, líder dos Reis Leões Carmesins, com a mão no queixo. Que coisa patética. Disse um candidato flutuando em uma vassoura. Acho que estávamos certos em pensar que eles eram patéticos, afinal. Isso foi direcionado aos 3.
Midoriya viu quão perto Bakugo estava de explodir, mas graças a algum tipo de intervenção divina, ele se manteve calmo, por enquanto, com um sorriso sinistro se espalhando em seu rosto. Seus bastardos, esperem só, ele disse. Acho que já perdemos 3 rivais. Midoriya ignorou os comentários enquanto Asta ainda tentava usar magia. Depois do primeiro teste de voar vassoura, vieram vários outros testes, todos consistindo em habilidades relacionadas à magia. Então, naturalmente, Asta, Midoriya e Bakugo falharam em todos eles, enquanto Yuno estava ocupado surpreendendo a todos, quebrando novos recordes em todos os testes. Todos os capitães estavam observando Asta, Bakugo e Midoriya mais Asta, porque parecia que ele não conseguia nem usar magia e eles estavam observando Midoriya e Bakugo por vários motivos. Todos foram informados de que ambos entraram sem um grimório e não estavam tentando nenhum dos testes. Aqueles dois eram definitivamente anormalidades. Tudo bem. O próximo teste será o último. Vocês vão se envolver em combate real. William disse. Todos ficaram surpresos, e Bakugo parecia estar fervendo de excitação, pronto para explodir a qualquer segundo, com um sorriso sinistro estampado no rosto. Vocês estarão batalhando. Vocês formarão pares e lutarão com seu parceiro. Vocês podem usar seus grimórios para atacar. Fuegoleon explicou, enquanto todos conversavam entre si. Lutar é nosso dever. Mostrem-nos suas verdadeiras habilidades. Assim que um de vocês ceder ou ficar incapaz de lutar, o teste acabará. Haverá magos que podem usar magia de cura em espera. William explicou enquanto Midoriya sorria. Midoriya estava fora para encontrar um parceiro para lutar, vendo todos conversando entre si. Ele viu Asta parecendo estressado e tentando encontrar alguém para lutar. Eu posso entender ninguém se juntando a Asta. Eles provavelmente estão pensando que não serão capazes de mostrar sua verdadeira força para o capitão enquanto lutam contra o garoto sem magia. Midoriya pensou consigo mesmo, apenas para ver o cara de fala estranha diante se aproximar de Asta. Arar. Lute comigo, Asta. Seki disse atrás de Asta. Asta caiu no chão. Seki. Você está disposto a lutar contra um perdedor como eu? Asta disse alegremente. Mas é claro! Arar. Você é um cara tão legal. Disse Asta. Midoriya tinha algumas dúvidas. Ele tinha um pensamento no fundo da mente, dizendo que ele provavelmente queria lutar com Asta só porque ele parecia ser o mais fraco por perto, mas ele estava prestes a ter uma surpresa. Midoriya estava prestes a pedir para Bakugo ser seu parceiro, mas em vez disso ele viu Bakugo gritando, procurando pelo oponente mais forte que tivesse coragem para lutar com ele. Então, um cara saiu da multidão. Ele tem cabelos longos e loiros, presos em um longo rabo de cavalo, olhos verdes quase puxados, e usa um chale branco e pequenos brincos de pino. Eu serei seu oponente, ele disse. Não é Salim? Da famosa família Apshas? Vocês acham que são todos especiais sendo um camponês fazendo exames em seu grimório, mas vocês não são nada comparados a mim. Eu vou mostrar que vocês estão muito abaixo de nós, nobres, e vocês, camponeses, não podem se comparar a nós, nobres, tanto em status quanto em poder. Midoriya estremeceu um pouco pela coisa rude que o homem tinha acabado de dizer. Ah, e claro, em riqueza também. HMPH Bakugo retrucou, exibindo seu sorriso sinistro. Venha, cachinhos dourados. Primeiros combatentes, venham para a frente. O árbitro disse. Asta e Seki foram os primeiros. Todos tiveram que sair do meio do coliseu, já que era lá que a luta aconteceria, afinal. Vamos dar tudo de nós e lutar de forma justa, para que possamos atingir nossos objetivos. Asta disse com um sorriso. Seki então se aproximou e pareceu sussurrar algo para o garoto antes de se afastar para distanciar um do outro. Midoriya percebeu que Asta perdeu o sorriso e sabia que Seki estava tentando tirar vantagem dele. Seki escolheu o cara de aparência mais fraca, comentou um cara aleatório. Nunca subestime um oponente, disse Bakugo. Subestimar qualquer oponente pode levar à derrota. Outro cara riu disso, como se um camponês sem magia pudesse derrotar alguém. Comece.
O árbitro começou a partida quando o grimório de Sek saiu de sua bolsa. Sem se segurar, tudo bem? Vamos fazer isso, Asta. Arar. Sek disse enquanto seu grimório tinha uma aura azul clara, as páginas virando como se estivessem no vento. De repente, pedaços transparentes ciano começaram a se formar ao redor dele para criar algum tipo de bolha ao redor de Sek, com alguns canos de canhão na superfície da bolha, apontando para fora. Magia de criação de bronze. Sek Magnum Cannonball. Essa é uma magia legal, pensou Midoriya, tanto ofensiva quanto defensiva em um só pacote, e seria uma magia de batalha incrível, que Asta não conseguiria vencer, a menos que sua espada cancelasse a magia, claro. Não precisa se segurar. Venha até mim. Arar. Ele disse piscando para Asta. Claro. Aqui vou eu. Asta disse calmamente enquanto seu grimório tinha uma aura vermelha muito escura. Ele deu um passo para trás e correu, quebrando o chão de concreto sólido enquanto se lançava para frente. Enquanto corria, ele alcançou seu grimório que tinha uma alça saltando para fora e tirou sua espada. Ele é rápido. Ele está usando algum tipo de magia de movimento de alta velocidade. William pensou. Não, ele é apenas fisicamente poderoso. Yami pensou também antes de descobrir. Ambos os capitães ficaram surpresos com a velocidade. Uau, pensou Midoriya, ele é forte. Provavelmente comparado a mim quando uso 5% de um por todos, mesmo que ele não tenha magia. Asta levantou sua espada acima de sua cabeça antes de descê-la com força sobre a bolha de Sek, cortando o escudo ao meio sem esforço, o chão se despedaçando sob a imensa força de Asta. Todos ficaram sem palavras que um garoto baixo do interior como Asta foi capaz não apenas de quebrar o feitiço de Sek facilmente, mas também de derrotá-lo tão rapidamente. Bakugo só conseguiu sorrir no momento de eu avisei, olhando para as pessoas que estavam ao seu lado. Não estou me juntando aos cavaleiros mágicos para poder me divertir e evitar trabalhar duro. Asta disse falando com Sek inconsciente. Asta balançou sua espada e colocou-a em seu ombro. Estou aqui para trabalhar duro e me tornar o Rei Mago. Ele tinha uma expressão mortalmente séria. Parecia que era um momento em que Asta poderia provar a si mesmo, mas então os comentários vieram. Isso é magia de espada. Alguém disse ele apenas, disse algo sobre o Rei Mago. Outro comentou que diabos. Quem é ele? Ele não é só um perdedor do interior. Calarem a boca todos vocês. Eu disse que vou me tornar o Rei Bruxo. Vocês têm algum problema com isso? Asta disse, irritado com o que todos estavam dizendo. Ele é estúpido. Disse algum nobre o que diabos esse camponês está dizendo. Outro acrescentou, deve ser constrangedor ser um idiota completamente delirante. Sai daqui logo, seu pirralho idiota. Quem está chamando um pirralho de idiota? Asta gritou para o candidato que disse isso enquanto os magos vinham para levar o corpo de Sek para longe do campo. O ponto de vista de Yami poderia ser algum tipo de magia de criação. Finral perguntou ao seu capitão enquanto observavam o garoto inconsciente sendo levado embora. A julgar pelas outras partes do exame, não parecia que ele tinha tanto poder mágico. Yami tirou o cigarro da boca. Ele não está usando magia. Yami afirmou, confundindo o final. Na verdade, talvez não seja que ele não esteja usando magia. É que ele não tem nenhum poder mágico. Yami pensou enquanto se lembrava de quando agarrou a cabeça de Asta. Pensando bem, não senti nenhuma mana dele. E ainda assim ele quer se tornar o Rei Mago, hein? Yami olhou para Asta antes de mover os olhos para os dois garotos que chegaram ao exame sem seus grimórios. O garoto de cabelo verde também não tinha mana, mas não sei sobre o loiro. Os dois vieram aqui sem seus grimórios. Como exatamente eles esperam passar neste teste? Do ponto de vista de Midoriya, mais e mais candidatos se uniram e lutaram suas batalhas. Midoriya estava interessado em observá-los, pois eles meio que o lembravam de peculiaridades que ele adorava notar. Midoriya era. Uma voz perguntou atrás dele. Midoriya se virou para ver um homem com cabelo curto, loiro, quase branco, em um corte de cabelo elegante e olhos âmbar claros.
Ele é bem constituído e alto, e ostenta uma camisa branca de mangas compridas, com as mangas dobradas até logo abaixo dos cotovelos, com calças pretas e botas pretas de cano alto, além de uma pulseira dourada com um desenho elaborado em seu pulso esquerdo. Sim. Midoriya gaguejou devido à aparição repentina do homem. Por que você não faz dupla comigo? Meu nome é Gessé, a propósito, ele perguntou enquanto Midoriya assentia. Ele tinha um pequeno sorriso no rosto e disse: vamos ambos fazer o nosso melhor, certo? Para tornar nossos sonhos realidade. Midoriya sorriu e disse: claro, eu darei tudo o que tenho, ao que o homem respondeu: ótimo. Então vamos atrás desses dois. Ele apontou para Bakugo e Salim, ambos agora indo para o centro para sua partida. Começar. Você deveria saber que será uma honra ser derrotado por mim, o grande Salim de Apshas. Ele declarou arrogantemente enquanto ajeitava o cabelo. Eu vou te derrotar com o melhor feitiço aqui. O relâmpago sagrado crescente Salim. Uma grande bola de relâmpagos se formou acima de Salim, mas antes que ele tivesse um segundo para lançá-la, Bakugo já estava no ar, impulsionando-se com suas explosões. O que ele está fazendo? Nenhum mago luta assim. Um candidato disse assistindo à luta. Eu pago sua viagem para casa. Salim disse enquanto lançava o ataque direto em Bakugo. O ataque não perturbou Bakugo, ele facilmente evitou, usando uma explosão para redirecionar seu curso. Que maneira única de atacar, nunca vi algo parecido, comentou o Capitão Fuego Leon. O que eu quero saber é como ele consegue fazer isso, mas não conseguiu completar nenhum dos testes anteriores, acrescentou o Capitão Nozel. Bakugo, vendo sua oportunidade, usou outra explosão para se impulsionar em direção ao nobre, e então, estando a apenas alguns metros dele, ele apontou ambos os braços, com as palmas abertas, em direção a Salim. Você nunca deveria ter me subestimado, bastardo. Suas palmas brilhavam em laranja no sinal revelador de que ele estava prestes a liberar uma explosão. Morra! Ele enviou uma explosão de tamanho médio no nobre, a onda de choque o fez voar, deixando-o inconsciente. Esse espetáculo impressionou alguns dos capitães, e fez os examinandos ficarem de queixo caído. E ele só, falou, gaguejando: vê vencer um N nobre tão rápido. Vê, você não pode estar falando sério. Asta abriu a boca em choque puro e os olhos de Uno se arregalaram ao ver que seu novo amigo tinha uma magia séria, no caso deles. Bakugo ficou ali por um segundo antes de se deleitar na glória de provar que todos estavam errados. Os capitães ficaram surpresos com o ataque rápido e o poder do garoto explosão, mas principalmente com seu estilo de luta único. Ele derrotou um nobre em alguns segundos e com um ataque, disse Charlotte Roseley, capitã dos Blue Roses, chocada, um feito notável para alguém de em lugar nenhum foi escrito como seu local de nascimento, e sem um grimório. Se ele maximizasse seu potencial, quem sabe o quão mais forte ele poderia ser. Fuegoleon comentou enquanto Bakugo estava sendo elogiado por Asta. Ele também pareceu mal colocar algum esforço naquele ataque. Ele está se segurando. Eu poderia dizer. Yami disse enquanto soltava um pouco de fumaça. Os capitães, agora estavam um pouco mais curiosos sobre a força desse garoto. Todos no local do exame aprenderam a não subestimar ninguém nunca mais. Depois que os magos de recuperação retiraram o corpo inconsciente de Salim do campo de batalha, foi a vez de Midoriya e Gessé. Enquanto ambos caminhavam em direção ao centro, Gessé ofereceu um aperto de mão a Midoriya, que prontamente aceitou. Sabe, ele então disse, meu sonho é me tornar um forte cavaleiro mágico que acabe com a discriminação na capital e proteja as pessoas. Midoriya então olhou para ele com admiração sério. Eu mesmo quero ser um herói que protege a todos, não importa o custo. Gessé sorriu com a declaração de Midoriya e respondeu. Então vamos colocar nossos sonhos em jogo nessa luta. Depois de se distanciarem um pouco, a palavra foi ouvida começar. O grimório de Gessé flutuou ao lado dele, suas páginas virando como se um vento estivesse soprando sobre elas, enquanto o grimório começou a brilhar com uma cor dourada quente, antes que o ouro derretido aparecesse diante de Gessé e começasse a formar uma forma, magia de criação de ouro. Covil do dragão ganancioso.
Uma parede de espinhos dourados se solidificou diante de Jessé enquanto ele gritava para Midoriya: pode vir. Midoriya respondeu mudando de posição. Raios verdes começaram a zumbir ao redor de seu corpo, enquanto Midoriya sorria para Jessé, um por todos. Capuz completo 20%. Midoriya então se lançou para frente, pulverizando o chão abaixo dele com força bruta. Ele então começou a correr em direção a Jessé, que decidiu usar sua magia novamente, com algumas manchas douradas tomando forma ao lado dele. Magia de criação de ouro. Lanças do Rei Caído. Elas então tomaram a forma de lanças douradas com design elaborado, que vieram voando na direção de Midoriya. Ele acabou por enquanto, disse alguém na multidão. É isso que ele ganha por pensar que pode derrubar o nobre, comentou outro Bakugo. Nem se deu ao trabalho de se virar quando disse aquele nerd maldito sempre sabe como sair de uma situação difícil. Midoriya deixou as lanças chegarem relativamente perto dele antes de contra-atacar. Oni Foral. Fukuovo, Short Style. Ele então o chutou no ar, criando pressão de ar para repelir as lanças atacantes. Então, Midoriya aproveitou a oportunidade para atacar, rapidamente desviando da parede de espique de Jessé e chegando perto o suficiente para atacar Jessé. Você foi um ótimo oponente, Jessé. Midoriya disse. Jessé, vendo que não tinha tempo para contra-atacar, só conseguiu sorrir, antes de Midoriya acertar seu golpe final, 3% ST. Low Smash. Finalizando a batalha com um chute giratório em Jessé, que o nocauteou. Midoriya ficou de pé sobre o corpo inconsciente de Jessé, desligando sua individualidade e indo em direção aos amigos, embora tivesse a sensação de que havia criado uma nova. A última batalha provocou muita conversa entre os candidatos e algumas conversas entre os capitães. O que há com esses caras sem o Grimório? Como eles podem ser tão fortes? Ambos derrotaram nobres sem esforço. Quem são esses camponeses? Bakugo estava gostando da atenção que estava recebendo dos outros examinados, que agora estavam distantes dele, enquanto Midoriya estava envergonhado com toda essa atenção. O que há com esses dois garotos? Quando ouvi que eles nem tinham seus grimórios, tive certeza de que seriam rapidamente derrotados nas provas de combate, disse o capitão Fuego Leon. Eu posso entender que aquele garoto de cabelo verde ficou mais forte e rápido ao se cobrir com magia de relâmpago, mas o que eu quero saber é como ele destruiu aquelas lanças, disse Jack, o ceifador, capitão do louva-a-Deus verde. O capitão Nozel então falou. Embora eles tenham nos mostrado suas proezas de batalha, lembre-se de que eles falharam em todos os outros testes. Depois disso, Yuno luta e vence um nobre arrogante. Decidi não escrever isso porque seria inútil de qualquer maneira, porque ele os derrotaria em um segundo e ter outra cena de luta seria exaustivo. Fim dos testes de batalha. Timeskip. Isto conclui o exame. Agora, candidatos cujos números foram chamados, por favor, avancem. Os capitães de esquadrão levantarão as mãos se quiserem que você se junte aos esquadrões deles, disse Charlotte, levantando-se de seu assento. Os candidatos decidirão se gostariam de aceitar ou recusar, e se forem escolhidos por mais de um capitão, eles podem escolher em qual esquadrão gostariam de se juntar. Espero que alguém nos escolha, pensou Midoriya. Ele o conhecia. Bakugo e Asta provaram seu valor durante os testes de combate, mas ainda assim falharam em todos os testes anteriores, o que provavelmente prejudicou suas chances. E espero que Jessé também seja escolhido. O cara tinha um objetivo justo e merece seguir seu sonho. Mas se ninguém levantar a mão, o candidato não se juntará aos Cavaleiros Mágicos e sairá imediatamente. Candidato no 1, dê um passo à frente. As pessoas foram chamadas uma por uma, e ninguém foi aceito até o candidato 71 pelas purpiorcas, dando aos examinados uma pequena esperança, mas não realmente. Isso continuou, pois as pessoas se juntaram ou não até que chegou a vez de Jessé. Candidato no 98, dê um passo à frente. Todos que desejam oferecer, por favor, levantem as mãos. Surpreendentemente, o capitão Fuego Leon levantou a mão. Jessé parecia estar transbordando de alegria. Deixe-me me juntar aos reis leões carmesins. Fuego Leon assentiu e Jessé voltou para a multidão. O processo continuou, com Midoriya praticamente desligando, até que chegou a vez de Yuno.
Próximo, 164. Eles chamaram enquanto Yuno agarrava seu pingente como se fosse para dar sorte. Ele suspirou enquanto caminhava até o centro, parando diante dos capitães. Todos que desejam oferecer, por favor, levantem as mãos. Lentamente, todos os capitães levantaram as mãos, pois todos estavam em choque total e absoluto. Isso é incrível. Eu pensei que apenas a realeza e os nobres poderiam se juntar a Golden Dawn. Um candidato disse. Até o Silver Eagles. Sério. Mas ele é um garoto do interior. Por favor, deixe-me entrar para Golden Dawn. Ele disse enquanto William parecia satisfeito que Yuno se juntou. Yuno saiu e foi a vez de Asta. Ele andou para frente enquanto Midoriya lhe dava um sinal de positivo. Estou pronto. Asta se levantou completamente ereto e tremia ansiosamente, mas manteve sua confiança. Todos que desejam oferecer, por favor, levantem a mão. Asta suava de ansiedade enquanto esperava que alguém levantasse a mão. Mas depois de alguns segundos, os resultados ficaram claros. Ninguém o queria em sua brigada. Número 165, sem ofertas. Asta ficou ali, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Midoriya estava irritado. Midoriya ficou triste com isso, mas essa é a natureza do mundo, assim como em casa. Talvez seja só que aqueles sem poder realmente não conseguem realizar nada. Ele cerrou o punho e rangeu os dentes. Porque o poder é a coisa que torna alguém digno de reconhecimento. Bem, isso não é surpresa. Não importa quão altas sejam suas habilidades de combate, se a fonte do seu poder for desconhecida, ninguém quer ter nada a ver com isso. Yami disse enquanto todos esperavam pelo que ele queria dizer exatamente. No final, a única coisa desejada de um cavaleiro mágico são seus poderes mágicos. Todos olharam para Yami para vê-lo cercado por uma aura roxa e o chão parecia tremer. O que é isso? Esse é o poder mágico dele, assistiu. Midoriya pensou, sentindo a força fluindo do homem com aparência de gangster. Yami pulou dos assentos dos espectadores e foi para a área de batalha onde os candidatos estão. Ele encarou Asta com olhos intimidadores que assustariam qualquer um. Ter tanta pressão. Midoriya pensou consigo mesmo, é isso que os vilões sentem quando confrontados por todo o poder. Yami caminhou lentamente, mas de uma forma intimidadora em direção ao Asta, até que ele estava a apenas alguns metros de distância de Asta, que ainda estava de pé forte, de alguma forma mantendo a calma diante da intimidação do capitão. E já que você não tem poderes mágicos, ninguém te quer. Essa é a dura verdade. Yami tirou o cigarro da boca. Você disse antes que queria se tornar o Rei Mago, não é? Asta cerrou os dentes, tentando ao máximo manter a calma, tanto quanto sua força de vontade insana permitia. O que significa que você vai superar os 9 capitães, certo? Agora que estou diante de você, você ainda tem coragem de dizer que vai ser o Rei Mago mesmo sem poderes mágicos. Asta cerrou o punho e olhou para baixo, mas seus olhos pareciam queimar de paixão por seu sonho. Mesmo que eu não possa me juntar aos Cavaleiros Mágicos hoje, não importa quantas vezes eu caía, não importa o que alguém me diga. Asta olhou diretamente nos olhos de Yami enquanto falava. Eu ainda vou me tornar o Rei Bruxo algum dia. Ninguém se moveu ou falou. Midoriya estava sorrindo, admirando a enorme quantidade de determinação e confiança de Asta para ser capaz de dizer que ele seria o melhor não importa o que acontecesse, mesmo diante de todas as probabilidades e todos dizendo que ele não poderia se tornar um cavaleiro mágico, o que meio que o lembrou de si mesmo. Yami olhou para Asta por tão miserável que você será despedaçado, então esteja preparado para isso. Yami disse, como se fosse algo normal de se dizer. O quê? Asta parece estar muito perdido no que está acontecendo. E então, um dia se tornar o Rei Mago. Yami disse do nada. Asta pareceu sonhar acordado por um tempo, pois Yami tinha um sorriso estampado no rosto. Asta então sorriu de volta para ele. Sim, senhor. Asta respondeu pergunta rápida. Yami disse virando-se para os capitães. Quem quer esses dois? Ele disse apontando para Midoriya e Bakugo. Ninguém disse nada.
Aquelas crianças são fortes e tudo, mas parecia que elas não conseguiam usar magia nenhuma em nenhum dos testes anteriores. Realmente estranho, mas é algo para investigar em outra ocasião. Yami pensou consigo mesmo. Bom. Yami disse, já que não houve resposta. Porque eu quero que você se junte aos Black Bulls. E, novamente, recusar não é uma opção. E? Midoriya só conseguiu dizer, enquanto Bakugo apenas fervia, incapaz de expressar gratidão. Midoriya supôs, enquanto Yami retornava com os outros capitães. Yuno só conseguiu sorrir que Asta e os dois garotos estranhos conseguiram se juntar a um esquadrão. 152, sem ofertas. Isso conclui os exames de entrada dos Cavaleiros Mágicos. Todos que falharam no teste tiveram que sair e retornar para suas casas, e as pessoas que passaram foram com seus novos capitães. Yuno, Asta, Midoriya e Bakugo se agruparam do lado de fora do exame para se despedir de Yuno antes que ele fosse embora com o capitão do Amanhecer Dourado. Yuno. Você é um Golden. E todos nós somos Bulls. É aqui que nossa verdadeira batalha começa. Asta reclamou. Yuno e Midoriya tinham um sorriso, enquanto Bakugo ainda fervia, embora ele já tivesse aceitado seu destino. E... vamos ver quem vai. Yuno foi interrompido pelo ronco do estômago de Asta. Asta rapidamente, e comicamente, saiu correndo gritando pelo caminho. O quê? Midoriya disse, visivelmente confuso. Acho que foi a coisa que ele comeu antes. Yuno disse enquanto Midoriya se lembrava de ter visto Asta comprar algo para comer no caminho para cá, mesmo depois de ter sido avisado para não fazer isso. Yuno foi na direção que Asta foi. Deku viu Seki, antigo oponente de Asta, entrando no banheiro depois de Asta também. Você tem muita coragem de me fazer esperar. Yami disse quando Asta retornou. Quanto tempo você leva para fazer cocô? Perguntou Yami. Na verdade, foi realmente algo. Ele se aproximou do capitão para enfatizar. Foi longo e enorme, não foi isso que eu quis dizer. Yami pegou Asta pela cabeça novamente, Asta tentando se livrar de seu aperto. Quem pediu para você começar a falar sobre suas fezes, seu idiota? Yami se vira para Finral. Vamos, Finral. Certo, ele disse enquanto tinha seu grimório em uma mão e abriu um portal com a outra. O portal era muito branco, brilhante, e era impossível ver o outro lado dele. Meio que lembrou Midoriya da individualidade do vilão da distorção. Então talvez seja possível voltarmos para casa, afinal. Ele terá que perguntar ao homem agora conhecido como Finral sobre sua magia mais tarde. O que é isso? Asta disse com dor, já que Yami continuava colocando pressão em sua cabeça. Já que vocês três não conseguem voar magicamente, vocês vão ter que aprender alguma magia de transporte também. Oh, espere. Vocês não têm poderes mágicos. Yami disse rindo no final quando percebeu a verdade real de Asta. Bakugo atacou. Eu consigo voar, cabeça de músculo. Antes de Yami agarrar sua cabeça com a outra mão, com quem vocês acham que estão falando? Bakugo e Asta lutaram para sair. Midoriya realmente queria ajudar, mas também não queria irritar seu novo capitão. Desculpe incomodá-lo, Yami, mas é um pouco difícil manter um portão desse tamanho aberto, então você pode passar rápido. Quem você acha que está dando ordens? Seja forte e supere seus limites. Yami ordenou enquanto Finral lutava para manter seu portal aberto. Plus Ultra? Midoriya disse, agora pensando que ele parecia um Aizawa musculoso, pelo menos em termos de aparência. Yami então olhou para ele com um olhar estranho no rosto. Vão embora. Yami jogou Asta e Bakugo pelo portal enquanto ambos gritavam. Os gritos desapareceram quando eles entraram. Vocês também. Yami disse enquanto pegava Midoriya também o jogava pelo portal. O quê? Midoriya estava prestes a cair de cara no chão, mas graças aos seus reflexos rápidos, ele caiu rolando antes de ficar de pé. Yami e Finral vieram andando pelo portal, enquanto três garotos olhavam para o prédio na frente deles, aquele que seria seu novo lar. Tinha um formato muito estranho e parecia ser feito de prédios menores entrelaçados de uma maneira ilógica. Este é o prédio dos touros negros. Asta não conseguiu terminar a frase, surpreso com a visão do prédio estranho.
Bem. Muito magnífico, não é? Yami disse, orgulhoso de sua base. Na verdade, está bem decadente, comentou Finral ao fundo. Parece lixo, acrescentou Bakugo, recebendo o olhar do capitão. Midoriya esfregou a nuca e deu um sorriso tímido. Parece muito bom, obrigado por nos aceitar. Bem-vindos aos Black Bulls. A partir de hoje, eu também vou. Asta ficou surpreso. Ele saiu do chão e correu porta acima. Midoriya e todos os outros ficaram para trás. Asta bateu a porta aberta. Eu sou Asta da Village. Vou me juntar aos touros negros Toja. E foi interrompido por uma explosão que o lançou de volta aos pés de Midoriya, que estava a poucos metros da porta. Ele caiu de cabeça e ficou preso no chão. Midoriya imediatamente foi verificar se ele estava bem. Bem-vindos à pior brigada de cavaleiros mágicos, os touros negros. Yami disse com um sorriso enquanto o fogo continuava queimando no prédio atrás dele. No que nos metemos?